ao preconceito, eu acho que eu já aprendi muito, Orson, nesses 18 anos que o Francisco chegou, né? Porque, num primeiro momento, nós tínhamos muita ansiedade de que as coisas mudassem, né? Então, a gente era muito afoito, bravo. Eu era muito brava, né? Brava, brava quando eu via uma situação de preconceito, nossa, né? Eu ficava revoltada mesmo. E isso me fazia mal, inclusive. Hoje eu tenho um pouco mais de calma, né, em relação a essas coisas, porque eu percebo que é processo. Sim, Né? É imagino mesmo. porque, assim, daí é bom a gente analisar, né? Para chegar na inclusão, eu vou até colocar aqui no papel, porque eu acho que para que você consiga entender sobre a inclusão, você tem que entender o processo histórico. Senão você não entende, Sim, né? Então, na nossa sociedade, existiu quatro etapas para chegar na inclusão, né? Então, eu vou só escrever aqui, Orson, para explicar para vocês. até porque, Marli, a inclusão é um assunto do momento, né? Nós estamos vivendo uma efervescência desse tema, inclusão social, né? Então, a gente passou. Então, às vezes, a pessoa, por não ter estrutura na escola ou coisa parecida, ela fala assim: eu sou contra a inclusão, né? Mas ela não sabe da história. Então, por isso que é muito importante ela saber da história. Então, eu vou colocar aqui, ó, para você, eu acho que eu não sei, aqui, né? Aqui, ó. Então, eu estou colocando aqui para vocês estarem vendo as etapas que a humanidade passou, né? Então, eu tenho aqui, a primeira etapa, Orson, é a exclusão. Então, quando vamos colocar aí, né, desde que o mundo é mundo, né, desde que o mundo é mundo, até por volta, foi 4.000 anos esse período, 4.000 anos. Existia a exclusão. Então, o que era a exclusão? A pessoa com deficiência, ela nascia e ela era morta imediatamente. Por que ela era morta? Porque as pessoas diziam, a igreja principalmente, né? Diziam que as pessoas que tinham deficiência não tinham alma. Não tinham alma. Então, imediatamente elas eram exterminadas, né? Isso, mesmo depois de 4.000 anos, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a questão da raça pura ainda, né? E aí a gente ainda teve essa questão, né, de exterminação. Hitler exterminava as pessoas com deficiência. Então, a exclusão não é que ela deixou de acontecer, ela não passou a ser institucionalizada, mas ela ainda existia aqui e ali, né? Mas depois de 4.000 anos, começou a ter a segregação. O que seria o mundo a partir daí? A humanidade a partir daí? Isso durou 1.000 anos, a segregação durou 1.000 anos. Um grupo de freiras não quis matar uma criança com síndrome, não síndrome de Down, com deficiência. E começou a criar essa criança no orfanato. E aí provou para a igreja que ela tinha alma, sim, porque ela conseguia falar, ela conseguia entender as ordens. Então, falou, não, ela tem essas freiras, né? Então, a partir daí, a igreja aceita que elas têm alma e deixa com que elas e passam a aceitar a pessoa com deficiência como uma pessoa com alma. Portanto, filho de Deus. Né? E aí, essa pessoa, ela poderia viver. Aí, eu vejo na questão da inclusão, Orson, aqui, claramente, a evolução humana, né? A evolução humana. Então, quando aqui essa criança passa a ter o direito de viver, só que teve uma condição.
ela não podia viver em família. Ela tinha que nascer e imediatamente nas mãos das instituições que cuidavam dessas pessoas. Então, geralmente eram orfanatos, as freiras, né, que cuidavam, a igreja, né, os padres. Então, eles tiravam da família. Então, a família não tinha a responsabilidade de cuidar dessa pessoa. Era, portanto, a fase da segregação. Essa fase aqui, eu acho, durou 1000 anos. 1000 anos. Daí veio a fase da integração. Né? A fase da integração, agora está fugindo da minha ideia, mas depois eu dou uma olhada aqui, mas por volta, acho que de 400 anos também. Mas o que a integração mudou? Né? Nesse trajeto de 1000 anos, muita coisa foi acontecendo, Mas, quando veio a integração, já passaram a deixar a pessoa com deficiência a viver na família. Né? Não, agora ela pode viver na família. Ela tem o direito de viver na família. Então, essa pessoa com deficiência nascia e vivia com a família, só que separada de todos. Foi aqui que nasceu a PAI. Por quê? Porque ela não poderia estudar no mesmo lugar, ela não poderia frequentar os ambientes sociais no mesmo lugar. Ela teria que estar separada. A escola teria que ser separada, os lugares que ela frequentava teria que ser separado. A única coisa que ela poderia estar na família, mas não poderia estar socialmente no mesmo lugar. Então, veio a fase da integração, né, que durou aí muito tempo. E daí, por fim, graças a Deus, né, chegamos na inclusão. Então, a inclusão, Orson, ela veio praticamente, né, dos anos 90 para cá. Então, o que é a inclusão? É a política social, é o entendimento humano de que a pessoa com deficiência ela é diferente, mas tem os direitos iguais a todo mundo. E ela deve estar em todos os ambientes, como todos nós, não tem diferença nenhuma. Né? Então, a própria senhora, que agora esqueci o nome, que criou a PAI, ela disse que se o filho dela tivesse nascido hoje, uma das últimas entrevistas que ela deu, porque ela já desencarnou, ela não teria criado a PAI. Porque hoje ela tinha, naquela época, né, que ela criou a PAI, ela na década de 70, mais ou menos, ela não, ninguém aceitava a matrícula das pessoas com deficiência em escolas e nem em lugar. Né? Então, ela criou a PAI, que inclusive tem um nome que não é muito aceito no meio hoje, porque usa a palavra excepcional, né? Uma palavra que a gente já não usa mais. Mas daí, com a política da inclusão, o que é? Todos podem viver juntos, né? Todos podem viver juntos. Então, essa política aqui, ela é nova, Orson. Ela é uma política que, para a humanidade, ela está chegando, ela é muito caçulinha, né? Então, ela chega agora, então não adianta, e aí é que eu disse para você, né? A gente querer que isso seja aceito pelas pessoas assim, com tanta naturalidade, em tão pouco tempo, sabendo que os outros processos duraram tanto tempo, né? É processo.